Irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor nesta manhã, a partir do texto de Gênesis, primeiro livro das Escrituras. Gênesis capítulo 25, os versículos 27 a 34. Gênesis 25, 27 a 34. Fico feliz de ver alguns irmãos que estão retornando de algum período de férias aí, de descanso, outros que saíram também nessas semanas. É uma alegria tê-los de volta, meus irmãos. Gênesis capítulo 25, versículos 27 a 34, são a meditação do Espírito Santo para nós nessa manhã. E à medida que você ouvir a leitura da palavra de Deus, não despreze o momento da leitura, porque a adoração em espírito e em verdade deve acontecer desde o momento que estamos lendo a palavra e depois quando meditamos em cima dela. O texto sagrado diz assim: Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú, e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor bendito, nós estamos aqui nesta manhã para aprender de Ti. E a Tua palavra, ela reserva para nós uma instrução inigualável nessa manhã. Então, queremos que os nossos ouvidos e a nossa atenção estejam todas dedicadas ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu não sei se vocês conseguem desenhar, mas qualquer coisa o papai e a mamãe podem ajudar você. Você já viu vendedor de porta? Vendedor de porta. Já viu? Quando alguém bate na porta da sua casa, assim, ó, toc, 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 toc. Oi, aí você abre e fala assim: eu vim vender óculos para você. Cuidado, viu, com vendedor de óculos, pode ser armação, viu? Vendedor de armadilha de rato, né? Tem muita gente que vende muita coisa engraçada nas portas, né? Então tenta desenhar aí um vendedor que vem à porta. Meus irmãos, brasileiro se orgulha de ser bom de barganha, não é verdade? A ideia da barganha, na nossa cultura, ela é bem nossa, né? Aquela ideia de sermos, de alguma maneira, obtermos algum tipo de vantagem ali no comércio, na negociação, em cima daquela pessoa que está tentando vender algum produto para a gente. Mas você já se viu numa situação, ou já viu alguma situação, que aquela pessoa que está fazendo a barganha, ela acha que está fazendo um bom negócio, mas na verdade ela está sendo passada para trás sem perceber? Isso já aconteceu com você? Então vou contar uma história que eu já contei para alguns aqui na igreja. Conta-se ficticiamente, é invenção, tá, gente? É uma piada boa para esse momento. Einstein estava num voo de longa duração, e sentado hipoteticamente do lado dele estava um indiano, tá bom? E aí então o Einstein vira para esse indiano e diz assim: indiano, bom, o voo é longo, eu e você, né, somos inteligentes, eu sou o Einstein, você é um indiano, a sua cultura é muito inteligente. Então vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu faço uma pergunta para você. Se você não souber responder, você me dá $5. Mas depois você faz uma pergunta para mim. E se eu não souber responder, eu te dou $500. Aí o indiano: opa, vamos, ok. Então tá bom, Einstein, você começa. Então Einstein vai e faz uma pergunta para o indiano: qual é a distância da Terra até a Lua? Aí o indiano fica pensando, consultando toda a engenharia civil na cabeça dele lá, e fala: senhor Einstein, eu não tenho a resposta precisa para isso. Então vai lá, $5 para o Einstein, né? Agora é a vez do indiano. Senhor Einstein, o que é que sobe a montanha com 3 pernas e desce com 4? O Einstein fica pensando naquilo. Como assim? Eu não sei, né? Ele pensa. Não tem a resposta. $500 na mão dele, né?
Agora era a vez do Einstein. Não, Einstein, tá bom, minha vez agora. Mas deixa eu te perguntar, indiano, o que sobe a montanha com 3 pernas e desce com 4? O indiano, $5 para o Einstein. É uma piada, mas que ilustra bem essa ideia, né? Meus irmãos, muitas vezes, barganhas podem parecer vantajosas à primeira vista, mas no fim das contas podem trazer segredinhos, consequências indesejadas e terríveis, especialmente quando essas barganhas dizem respeito às coisas espirituais, as consequências das nossas decisões a longo prazo, coisas que deveriam ser inegociáveis, coisas que deveriam ocupar um lugar de prioridade no nosso coração, mas nós facilmente negociamos elas. E esse texto de hoje, meus irmãos, é exatamente sobre isso. Existem três lições aqui, três aspectos sobre o pacto que Deus está ensinando no seu relacionamento com o seu povo, que são ilustrados pela maneira como essa família, a família de Jacó, a família de Rebeca, a família de Isaac, a família de Esaú, a forma como eles agem, e como a graça de Deus de alguma maneira os alcança também, assim como ela é oferecida a nós nessa manhã. Preste atenção, predileções familiares que revelam fraturas espirituais, apetites que barganham por satisfações imediatas, e decisões mal calculadas com consequências espirituais de longo prazo. Olha a questão das predileções familiares e as fraturas espirituais. O texto pega aí do versículo 27, contando para a gente dos meninos, né? Cresceram os meninos. Quem são os meninos? O Esaú e o Jacó, né? Se você fala rápido sem pensar, você fala Esaú e Jacú. Eles são irmãozinhos famosos na Bíblia. São irmãos que ilustram tantas situações para a gente, mas é tão importante você atentar para os detalhes da maneira como a Bíblia descreve esses irmãos. Aparentemente, veja, eu quero que você note isso, tem coisas que parecem que estão descrevendo só personalidade, mas a Bíblia vai mostrar várias vezes, como o reverendo Silvio Biso começou a mostrar para a gente semana passada, que os nomes dessas pessoas, associadas a certas personalidades espirituais deles, já vão revelando o futuro do povo de Israel. Esaú, o caçador, perito, homem do campo, e Jacó, o seu irmão, que era caseiro, era um homem pacato, habitava em tendas, é o que o texto diz. E essas características também dividem as opiniões ou as preferências dos seus pais. O versículo 28 diz que Isaac amava a Esaú. Por quê? O que está escrito aí no versículo 28? Por que Isaac amava Esaú? Porque ele gostava de comer da caça dele. Ele era um homem do campo, então toda vez que ele trazia sua caça, aquela comida saborosa, então Isaac gostava muito do seu filhão Esaú, seu filho mais velho. Ainda que eles fossem gêmeos, Esaú era só um pouquinho mais velho do que Jacó, porque ele saiu primeiro. Vocês lembram disso, né? Já a gente vai falar sobre isso de novo. Mas Rebeca, mamãe, ela tinha o filhinho da mamãe. E o filhinho da mamãe era Jacó, que ficava em casa com ela, que dava atenção para ela. Provavelmente ali naqueles dias longos em que ela estava preparando as coisas do lar, Jacó estava ali conversando, batendo um papo com ela, e ela encontrou nele, quem sabe, talvez um confidente. Mas, meus irmãos, o texto vai deixar claro que esses favoritismos dos pais não eram assim tão puros. Eram favoritismos que estavam atrapalhando a dinâmica das promessas de Deus. Porque eles estavam seguindo numa direção diferente do que Deus havia revelado para eles. Veja, Isaac amou Esaú mais do que o seu irmão, por causa da sua caça deliciosa, mas Deus já havia dito aos patriarcas, ao seu pai, Isaac também, lá no capítulo 25, no versículo 23, que 2 nações estavam no ventre de Rebeca, 2 povos seriam nascidos dela, e se dividiriam, e um seria mais forte do que o outro, e o mais velho serviria o mais novo. Isso já havia sido dito para aquela família, e havia sido dito para Isaac. Havia uma escolha soberana de Deus, um encaminhamento de como as coisas aconteceriam, mas Isaac estava ignorando isso.
estava ignorando a maneira como Deus desenvolveria a linhagem da promessa. Então, Jacó e Rebeca preferiram, barganharam muito mais pelos estilos de vida e pelo o que os seus filhos lhes ofereciam, do que olhar para o que Deus estava fazendo no tempo, na história da sua família e nas gerações vindouras. Meus irmãos, é interessante, né? A Bíblia fornece vários exemplos de consequências adversas resultantes de pessoas que mostram favoritismo entre os seus filhos. Assim como Rebeca vai ajudar aqui Isaac a fazer esse prato de lentilha. Talvez a história que mais me chame a atenção nas Escrituras seja Davi em relação aos seus filhos. Eu poderia usar várias histórias, mas Davi em relação a Absalão e Adonias. Você lembra dessa história que acontece ali, é escrita para a gente em 2 Samuel, capítulos 15 até o capítulo 18, e você tem um problema, porque ambos os filhos se rebelaram contra o seu pai, e tentaram tomar o trono para si. Absalão, ele se revoltou contra o próprio pai, e o que é interessante é que Davi nunca tentou repreender ou disciplinar Absalão, ele deixou a coisa correr solta. E é interessante ali, a história de Absalão, meus irmãos, mexe comigo, porque Absalão tentou fazer isso antes mesmo do pai dele morrer. Ele nem esperou, né, como dizem por aí, né, o cadáver esfriar, não deixou nem acontecer nada disso. Ele tentou dar um golpe de fato. Você tem aí também o problema de que Adonias seguiu essa filosofia do seu irmão, e ele tentou tomar o lugar do herdeiro que era designado, que era Salomão. Então você encontra esse relato lá em 1 Reis, capítulo 1. Mas é interessante, meus irmãos, o pai que tenta beneficiar o filho de alguma maneira, favorecendo, pode acabar agindo em detrimento do próprio filho. Veja, você não precisa olhar só lá para trás, nós somos passíveis de fazer isso, meus irmãos. Eu sou pai agora também, e nós podemos fazer isso em relação aos nossos filhos. Quando nós, veja pais, vamos fazer uns alertas bem sérios aqui. Quando fazemos comparações constantes sobre as qualidades de um e de outra criança, mas colocando um em detrimento do outro, não é? Isso pode acontecer. Quando pais às vezes são rápidos em punir um dos filhos, mesmo injustamente, enquanto rápidos em descartar a culpa do outro numa certa situação, né? Meus irmãos, ser o árbitro das brigas dos meus filhos às vezes é um negócio meio complicado, né? Tá lá, quem foi que pegou primeiro? Quem deu na orelha do outro primeiro, né? E às vezes a gente faz alguns julgamentos um pouco precipitados e não leva em consideração que ambos estão pecando na situação. Ambos estão agindo com seus corações. Pais que às vezes são mais adeptos a ouvir os caprichos e desejos de um filho que se mima para cima dos seus pais e ignoram as necessidades e até pedidos legítimos de outros. Meus irmãos, ninguém precisa de novela mexicana para aprender dessas coisas. Tem só a novela da sua casa, da minha casa, das nossas vidas reais. E a gente pode aprender muito a respeito disso e tomar muito cuidado. Claro que nós vamos ver aqui Deus agindo soberanamente no meio dessa situação pecaminosa, porque Deus tem poder para isso, mas isso nunca justifica o pecado dos pais. Veja, eu quero falar isso de novo. A soberania de Deus em consertar e agir no meio de situações complicadas, que pertencem somente a Ele, nunca justifica a ação de alguém de pecar, porque eu falo assim, Deus é soberano mesmo, então que Ele use o meu pecado. Não, nunca deveria ser assim não, meus irmãos. Deus vai dar um jeito nessa história aqui, mas eles tinham responsabilidades perante o Senhor. E essas predileções podem ser nocivas. Mas veja, meus irmãos, em segundo lugar, que agora os apetites, os impulsos são rápidos para barganhar por satisfação imediata. Então, a cena é descrita para a gente aí dos versículos 29 a 31, né? Nós temos então a cena de que um dia Jacó estava preparando um ensopado, tá joia? Você já comeu lentilha antes na vida? Já? Né? Era um ensopado de lentilha, e pela descrição da coisa aqui, parecia estar bem gostosa e bem cheirosa, né? E bem vistosa aos olhos. As palavras hebraicas que são usadas aqui descrevem a coloração como vermelha, né? Uma lentilha gostosa, vermelha, cheirosa, né? E então Esaú volta do campo exausto, é o que ele diz. Aqui o hebraico para esmorecido aí no texto é esgotado, completamente saturado de tanto trabalho e agora
morrendo de fome. Então, você já viu essa cena antes, quando os meninos voltam da escola, que eles sentem aquele cheirinho, fala: mamãe, de onde está vindo esse cheiro? Então Esaú chega para o seu irmão e fala: me dá um pouco desse cozinhado vermelho. Tem uns detalhes no hebraico aqui que são muito interessantes, meus irmãos. A forma como Esaú parece dizer, parece que ele está tropeçando nas palavras. É um hebraico meio confuso. Aí no primeiro momento alguém poderia pensar que foi um erro de copista, só que aparece 2 vezes. Ele repete: dá desse negócio vermelho, dá desse negócio vermelho. É mais ou menos assim que aparece no hebraico. E às vezes a gente perde um pouquinho da nuance no português, mas é como se ele estivesse falando: me dá logo desse negócio aí, vai, me dá logo desse negócio. E aí então, Jacó já vai revelando as asinhas dele, né? Tá bom, eu te dou. Só que vamos fazer uma troca. Né? Tira o contrato do bolso, tudo pronto, né? Você vai assinar um negocinho aqui, ó. Eu te dou se você me der o seu direito de primogenitura. E aí, basicamente, Esaú vai falar: de que adianta esse negócio de primogenitura se eu estou morrendo de fome? Ele literalmente fala: eu estou morrendo de fome, estou morrendo de fome. Vamos falar, a gente já vai falar do direito de primogenitura, mas vamos falar um pouquinho dessa forma de Esaú de agir pela boca do estômago. De agir pela boca do estômago. Você já caiu nessa armadilha antes? Já? De algum impulso, de alguma coisa que você sente vontade de fazer de maneira muito rápida, muito abrupta, e você não avalia muito das consequências? Eu, desde pequeno, meus irmãos, eu tenho ouvido uma história em todas as igrejas onde eu já passei, e essa história eu tenho certeza que todo mundo já ouviu antes. Viu, crianças? Todo mundo já ouviu essa história que eu vou contar aqui antes. É uma história sobre uma senhorinha chamada Eva. Vocês lembram? Já ouviram sobre essa senhora? Essa mulher? A primeira da Bíblia? Eva, lembra? Uma conversa, um papo de serpente acontece ali em Gênesis capítulo 3. E por onde é que Satanás pega ela? Não é justamente pelo impulso de levá-la a colocar os olhos sobre aquele fruto que Deus havia dito que se eles comessem daquela árvore, daquele fruto, certamente eles morreriam. Mas ela ignora isso. Porque o texto descreve para a gente, quando ela olha o fruto era bonito, né? Ele era aprazível aos olhos. E você sabe o que acontece com a gente quando a coisa é aprazível, né? Começa a salivar o canto da boca. Você já babou acordado? Tem gente que baba dormindo e tem gente que baba acordado, né? Você, rapaz, tem até aquele emoji da linguinha para fora, né? Eu quero comer esse negócio. Meus irmãos, e aí a gente consegue o que a gente quer, e a gente se sente por alguns segundos ou momentos intensamente satisfeito quando você dá aquela abocanhada, ou você consegue suprir aquilo que o seu coração tanto queria, mas logo começa a vir uma reflexão bem estranha depois, né? Alguns remorsos, alguns medos. Meus irmãos, eu e você na vida cotidiana, no mundo em que nós vivemos, na sociedade pós-moderna, que pelas mídias sociais apela para os seus impulsos o tempo inteiro, nós temos essas armadilhas na nossa frente. Estava até brincando com a minha esposa outro dia, que eu fui como qualquer criança, né, tinha televisão em casa e tinha um SBT. Meus irmãos, tinha muita propaganda no SBT. E eu fazia, quando eu era criança, não sei se meus pais vão lembrar isso, eu não fazia muito, mas eu fazia em alguma medida, até onde eu lembro. A mesma coisa que minha filha Melissa faz comigo hoje. Ela vê uma propaganda: pai, eu quero essa boneca. É essa boneca que eu quero agora. Outro dia, meus irmãos, era uma propaganda sobre 1, 2, 3 milhas, alguma coisa assim, era um avião. Pai, eu quero andar de avião. Eu quero agora, pai. Eu quero agora. Filha, não é assim que as coisas funcionam, filha. Avião hoje é coisa só para gente muito, muito rica. Papai, eu quero, mas pai, eu quero, e fica consternado, fica triste. Eu falo: filha, não é assim que as coisas funcionam, minha filha. Mas nós somos assim. Essa semana, meus irmãos, eu comemorei aniversário. Teve muita coisa gostosa que eu queria comer antes da hora. Coisa que você quer comer antes de cantar o parabéns. Você fala: esse bolo tá gostoso, né? E aqui, ó, a nossa obra da carne da glutonaria falando: mas eu vou comer esse negócio, eu vou comer. Aí você come: eu quero mais um pedacinho. Eu como: mas eu quero, vamos comer só mais um pedacinho, né? Você foi na festa de casamento, comeu pra caramba, mas ainda chega na mesinha do doce e faz um arrastão lá Rio de Janeiro e leva tudo para casa para comer durante a semana. Nós somos assim, não somos? Pegamos mais do que precisamos, achamos que ainda não estamos plenamente satisfeitos, então a gente tem que encher a nossa aljava de maná até as alturas e falar assim: quando eu tiver todo o maná acumulado na minha despensa mofando, eu vou ter a sensação de que eu estou suprido. Meus irmãos, nós
sentiremos essas pressões o tempo inteiro. A pressão de pertencer a um grupo. Ouve aqui, eu vou falar, tá? Ouve aí, todo mundo. A pressão de pertencer a um grupo pode levar a gente a quebrar tudo. Vocês entenderam o que eu estou falando? A gente não medir o que a gente está fazendo. A pressão de uma ideia que a gente não calculou bem como alcançar um certo objetivo, alguma coisa, pode fazer a gente negociar algumas coisas na nossa ética pessoal com pessoas, com relacionamentos, com barganhas comerciais, com sonegação de imposto. E a pressão sexual? Que pode levar um homem ou uma mulher a achar que o seu voto de casamento não é assim uma coisa tão importante. Que só uma infidelidadezinha não vai fazer mal a ninguém. Meus irmãos, pressões que apelam para impulsos momentâneos podem fazer a gente perder a perspectiva das coisas. É de tentação que eu estou falando, meus irmãos. Nós precisamos nos lembrar de que o Senhor Jesus, naquele deserto, Ele foi tentado. E cá para nós, 40 dias de jejum e 40 noites de jejum, dá para ficar bem vulnerável, não dá? Não dá para ficar bem fraco? E o que aconteceu ali? O diabo veio justamente com essa oferta. A oferta é: Senhor, o Senhor tem poder. Mateus 4 e Lucas 4, é onde a história está. O Senhor tem poder. Faz o seguinte, pega uma pedra dessas aqui, transforma em pão e come. Sacia a sua fome. Meus irmãos, sendo bem franco, eu e você, na mesma posição e com o mesmo poder, provavelmente teríamos transformado, não é verdade? Ué, eu tenho poder para transformar pedra em pão, meu amigo? Aqui, ó, pega essa montanha inteira aqui e transforma em comida para todo mundo, né? Acabou com a fome mundial. Mas não foi isso que Jesus... O que foi que Jesus respondeu para Satanás naquele momento? Nem só de pão, o quê? Viverá o homem, mais do que? De toda palavra que procede da boca de Deus. A maneira como Cristo era suprido e fortalecido contra a tentação era pela palavra. A palavra é um alimento superior, fortalecedor, protetor. Ela é poderosa para não deixar eu sucumbir a uma tentação momentânea. E tem um exercício, meus irmãos, que parece besta, mas ele é verdadeiro. Uma das formas de nós vencermos as tentações momentâneas é naquele momento nós pedimos: Espírito Santo de Deus, me lembra da tua palavra. Me lembra do que me sustenta verdadeiramente. Me lembra que o Senhor é capaz de não deixar eu cair em tentação, porque o Senhor tem força para isso. E Ele tem de fato, meus irmãos. Você lembra daquela oração? Pai Nosso, como é que é? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada... Olha a oração, presta atenção na estrutura dela. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, não é? Supre o que é necessário à minha subsistência, é isso que ele está falando. Lá na frente, não nos deixe cair em tentação. Na mesma oração. Gratidão pelo suprimento de um lado, pedido a Deus e súplica, não deixe eu cair em tentação. Me ajuda a lembrar que o Senhor está me suprindo. Me ajuda a lembrar que eu tenho tudo o que eu careço e que eu não preciso de mais nada além do que é necessário, a piedade, a vida que o Senhor tem para mim. E meus irmãos, nossos apetites precisam ser controlados. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem orado para o Senhor ajudar você a controlar os seus apetites? Eu não estou falando só do apetite alimentar, apetites na vida. Quando a gente quer, e aí briga com Deus e entra em contenda com o Senhor, porque o nosso coração está guerreando contra Deus, Tiago capítulo 4, e Deus quer ajudar você a olhar para o seu reino, para a sua justiça, buscar essas coisas em primeiro lugar, e aí sim as coisas serão acrescentadas. Você tem orado nesse sentido? Senhor, me dá esse domínio próprio, eu preciso desse Espírito Santo me ajudando a controlar meus apetites, porque se nós não fizermos isso, meus irmãos, a última coisa que o texto vai falar para a gente, esse é o nosso último ponto, é que decisões mal calculadas trazem consequências espirituais de longo prazo. De novo, terceiro ponto, decisões mal calculadas trazem consequências espirituais de longo prazo. Qual foi o ponto de barganha de Jacó? Vende-me o teu direito de primogenitura. Crianças, o que é esse negócio de primogenitura, hein?
O que significa a palavra primogenitura? Alguém sabe? O que é o primogênito? É o que nasceu primeiro, não é? Então a Bíblia diz aqui para a gente de que dentro desse contexto cultural havia um direito, um benefício daquele que nasceu primeiro. E meus irmãos, era uma baita honra especial, viu? Ser o primogênito. Legal essa história aqui, né? Os dois são gêmeos, mas um saiu na frente por 2 segundos. Então ele tinha direitos, honras que incluíam, olha a lista que bacana. Esse testamento aqui é bacana. Uma porção dobrada da herança da família. Certo? A honra de um dia poder se tornar o líder da família, não só pelas vias naturais, mas pelo título da coisa, pelo ofício da coisa. Esse é o líder dessa casa. Então ele carrega essa reputação, herança dobrada. Agora, no caso especificamente da família da aliança, meus irmãos, esse direito de primogenitura era muito mais sério. Porque ele estava ligado às promessas que Deus vinha fazendo aos avós desde muito tempo antes. Você lembra, meu irmão, minha irmã, de que quando Deus encontrou Abraão, aquele pagão e a sua família, sua esposa Sara, que era estéril, ele encontra essa família e ele concede favor a elas, dizendo: Abraão, eu estou começando um negócio novo através de vocês. De ti eu farei uma grande nação. Eu vou levar você para uma terra especial. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra disso? Então o direito de primogenitura, ele via vinculado com todas essas promessas. Era um negócio muito sério, meus irmãos. Era um negócio de fé. Era estar preso a promessas que não poderiam ser revogadas, e competia a esse primogênito, dentro do seu direito, de dar prosseguimento, junto com a sua casa, com a sua família, aos planos de Deus. Era isso que significava o direito de primogenitura. Manter a linhagem da promessa, de que Deus traria uma semente especial. Meus irmãos, era exatamente isso que Jacó estava barganhando e que Esaú barganhou. Exatamente isso. Meus irmãos, Esaú trocou os benefícios duradouros da sua primogenitura, porque ele estava com fome, pelo prazer imediato da comida, satisfazer desejo imediato e parar de pensar na consequência disso, de longo alcance. É o que ele fez. E meus irmãos, esse incidente, ele é tão sério para Deus, na avaliação que Deus faz de tudo que está acontecendo, a coisa é tão séria, que a Bíblia retoma essa história em Hebreus capítulo 12. Você percebeu o texto que a gente leu hoje? Abre rapidinho, vamos lá, Hebreus capítulo 12. Olha lá. Olha o contexto aonde, Hebreus capítulo 12, aqui a gente pega alguns versículos antes aqui, no versículo 14, aonde o autor de Hebreus, nas suas instruções finais da sua carta, do seu livro aos seus leitores, ele está tentando lembrar da importância dessa igreja de agir corretamente. Ele começa dizendo: vocês têm que seguir a paz, vocês têm que buscar a santificação, essas coisas são sérias. E o exemplo antagonista da coisa, o exemplo negativo que ele vai dar, do que eles não devem fazer, é o exemplo de Esaú. Esaú é o exemplo negativo. Ele fala no versículo 15, preste atenção: atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Meus irmãos, olha aí, ao agir dessa forma, Deus está falando: você está se tornando impuro, um profano. Por quê, meus irmãos? Como é que Deus faz uma afirmação tão grave? Olha, ele vai explicar aí, olha aí. Como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Meus irmãos, Esaú estava se desligando da bênção, da graça, da bondade do Senhor, voluntariamente, porque estava com fome. Vocês percebem, meus irmãos, quando nós não somos controlados pelo Espírito Santo de Deus, quando não somos dominados e guiados pela forma de pensar, não existe neutralidade. As consequências de tomar decisões ruins podem ser terríveis, como foi no caso, na vida
de Esaú. E o que é curioso na soberania de Deus, isso é curioso o que eu vou falar, é que na soberania de Deus, Jacó, apesar de ser o desonesto e o manipulador da história, parece que Jacó está tendo uma visão de longo prazo dessa questão da primogenitura, não é verdade? Ele está interessado no negócio. E Deus acabaria usando justamente isso. Veja a soberania de Deus agindo no meio dessas intenções humanas, não justificando as intenções humanas, mas mostrando o que Deus era poderoso para fazer. Isso é um mistério para a gente, meus irmãos. Depois abre lá na internet, procura um vídeo do Augusto Nicodemos explicando sobre soberania de Deus e responsabilidade humana, para dar um nozinho ainda maior na sua cabeça e depois começa a resolver. Tem uns mistérios, tem coisas que são difíceis da gente entender. Meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado para não se tornar Esaú. É o que a Bíblia está falando para a gente. Por um repasto a gente vende tudo. Por algo momentâneo a gente negocia a nossa fidelidade espiritual. Nós fomos chamados para sermos santos, consagrados, dedicados a uma meta específica. E quem determina essa meta é o Senhor, não somos eu e você. Essa meta é boa, essa meta é maravilhosa, mas ela exige esforço, ela exige atenção. Deus estava, meus irmãos, advertindo sobre esse destino, sobre a rivalidade dos dois. De fato, o mais velho viria a servir o mais novo. Deus já havia dito no passado e ia acontecer no futuro. Mas o que chama a atenção, meus irmãos, no frigir dos ovos da história, eu acho que você percebeu isso, é o que a gente vai ver no futuro, que não é só Jacó, né, que é o moralmente superior. Esses dois irmãos não valem nada. Você percebeu isso? Que os dois não valem nada. Ambos eram malandros, meus irmãos. Ambos tinham suas intenções. E de alguma maneira, Deus encaminhou essa situação através do mais novo. Meus irmãos, a dinâmica entre Jacó e Esaú revela exatamente quem eu e você somos. E aqui eu estou caminhando para a conclusão do sermão. Tem muitos Jacós e muitos Esaús por aí, não é verdade? Se você quisesse descobrir isso, é só fazer aquele exercício que algumas igrejas fazem. Olha para o seu irmão aí do lado e dá bom dia, né? Está aí. Nosso coração age dessa forma constantemente, barganhando. E, portanto, todos nós nos colocamos em pé de igualdade sob o escrutínio de Deus. Meus irmãos, Esaú jamais teria condições, pelo seu esforço, pelo seu mérito, de manter esse direito de primogenitura. Ele não era honrado o suficiente para fazer isso. Nem Jacó seria honrado o suficiente. Nenhum dos dois servia. Ninguém nessa família inteira, de cima a baixo, Abraão, Isaac, José lá na frente, Moisés, ninguém daria. Você lembra de Moisés? Você lembra quem Moisés era? Você lembra de José? O que ele fez? Que tipo de adolescente ele era? Meus irmãos, nós somos assim. Quem é, meus irmãos, que teria condições de ser um primogênito dos mortos? Somente aquele que aproveitou a oportunidade e fez direitinho, né? Você já parou para pensar? Eu queria que você aprendesse a pregar cristocentricamente junto comigo, tá? Toda vez que a gente fizer sermão, a gente vai tentar fazer esse exercício junto. Vamos comparar então Jacó e Esaú com Jesus? Vamos fazer isso? Que tipo de filho Jesus era em relação a José e Maria? Porque, não se engane, certamente tinham algumas dinâmicas de favoritismo que poderiam acontecer da parte de José ou Maria em relação a Jesus, e você já percebe essas dinâmicas nos evangelhos. Aqui e ali, né, casamento de Caná da Galileia, a maneira como Maria conversa com Jesus. Então você percebe algumas coisas. Mas, meus irmãos, Jesus não entra nesse jogo humano, porque Ele quer dar glória e cumprir a missão do Pai Celestial, que é superior aos pais terrenos. E é o motivo pelo qual Jesus foi capaz de honrar os seus pais terrenos perfeitamente, é porque Ele tinha a honra do Pai Celestial acima e na mais alta conta. E é por isso que Ele era um bom filho. Por isso que o Pai Celestial fala: este é meu filho amado em quem me comprazo. E porque Ele era fiel aqui, Ele também foi fiel aqui. Viu, crianças? Quando a gente é fiel a Deus, o Pai, nós conseguiremos ser fiéis aos nossos papais e mamães aqui na terra.
Não foi o próprio Jesus que ensinou a oração do Pai Nosso para a gente? Não foi Ele que vira para os discípulos? E o início da oração dele, não lembra só lá do pão depois e da tentação, não. O início é, Pai Nosso, vamos repetir, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Agora repete comigo essa frase: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Está vendo aí o segredo? Está vendo o segredo da coisa? A oração que reprioriza nossos pensamentos. No deserto, ele foi vencedor na tentação porque ele não barganhou isso. Suas decisões, meus irmãos, as decisões de Jesus sempre foram tomadas levando em consideração as consequências de longo prazo. Meus irmãos, Jesus nunca negociou isso aqui porque ele estava olhando lá para frente. Volta em Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Volta aí um pouquinho, está em Hebreus capítulo 12. Volta aí. Olha a forma de Jesus de ação. Aprenda com Jesus. Olha o versículo 1, Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ok, autor de Hebreus, como é que eu faço isso? A Bíblia está me dizendo que eu sou meio Jacó e sou Esaú, como é que eu faço? Versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olha como é que Jesus fez, presta atenção, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Meus irmãos, visão de longo alcance. Em vez de saciar a coisa aqui, visão de longo alcance. É uma maratona, é uma corrida de longo prazo. Jesus estava nessa missão. Ah, Jesus vem, resolve a parada do Império Romano, aqui dos judeus, seja nosso Messias político. Não vim fazer isso, eu tenho uma missão de longo alcance. Ah, Jesus, vamos resolver um negócio aqui, ó. Faz um milagre para todo mundo acreditar que você é quem é. Não, eu não vou fazer a coisa do seu jeito, eu tenho uma missão de longo alcance. Ele não barganhou, meus irmãos. Ele tinha poder, mas ele não fez isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que era a missão de resgate dos eleitos que moveu Jesus. Visão de longo alcance. Olha o versículo 3, olha o segredo aí, olha como é que eu e você podemos fazer. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Meus irmãos, eu considero Jesus, eu me apego a Jesus. Eu falo, Jesus, o Senhor venceu o que eu não consigo vencer. O Senhor cumpriu a justiça perfeita e venceu a própria morte. O Senhor venceu as tentações. O Senhor foi fiel, eu não dou conta, mas a tua palavra me diz para considerar a ti, para que eu não me fatigue na minha luta contra a tentação, para que eu não sucumba, para que eu não desista, para que eu não barganhe. E assim, meu irmão, minha irmã, esse bando de Jacó e Esaú que nós somos, pode fazer uso da graça e do poderoso amor de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Os irmãos entendem isso? Você entendeu, né? Nós não somos dignos de nada, nós não temos nada a oferecer, e é por isso que a graça é a graça. Presta atenção, por isso que a graça é a graça. Romanos 11:6, ouça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Romanos 11:6. Então a eleição, meus irmãos, assim como Deus elegeu Jacó, Ele nos elegeu também. É o que Romanos 9 vai nos explicar. A eleição significa que é pelo Espírito Santo, é Ele dentro de nós que vai produzir uma mudança no pecador. E em vez de ter fome de coisas temporais, nós vamos ter fome da graça. Nós vamos ter fome do que é eterno. Imagina ter fome da graça, né? É engraçado essa cena, mas imagina que botasse graça num prato e eu vou comer dessa graça. É isso que eu estou com fome. É isso que eu preciso. É isso que Cristo conquistou para nós. Meu irmão, graça para vencer a tentação. Graça para ser fiel no meio de uma geração infiel. Graça
para ser luzeiro no meio de uma geração corrupta. Graça para manter o terreno e não negociar a nossa identidade por satisfações imediatas. Graça para obedecer os mandamentos de Deus. Meus irmãos, graça para amar os nossos irmãos. Graça para perdoar. Graça para cumprir o chamado de anunciar a Cristo a toda a carne. Graça, graça, tudo pela graça. Nós somos salvos porque o depósito da graça nos foi concedido. E é por isso, meu irmão, que nessa manhã você não tem que barganhar nada, sabe por quê? Porque Jesus já trocou a vida dele pela sua. Jesus já trocou a vida dele pela sua. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Tem barganhas que você acha que você está levando $500 para casa e você está, na verdade, levando muito menos do que $5. Tem armadilhas. Esse mundo é cruel. Tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo, amém, igreja? Que o Senhor nos ajude nessa santificação diária a não barganharmos e a sermos fiéis, porque Ele é fiel em nós. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, obrigado, Senhor, nessa manhã, nós vemos aqui o mistério da Tua soberania acontecendo, e Deus que conseguiu agir até mesmo na vida de homens como Jacó e Esaú, Ele age nas nossas também, Senhor. Tua soberania nos parece misteriosa, mas ela nessa manhã é justamente aquela que nos alerta objetivamente a como devemos crer e como devemos agir. Senhor, tanta coisa nesse mundo nos leva a querer barganhar, saciar impulsos. Mas, Senhor, ajuda-nos a não cedermos o terreno. Cristo nos propôs um caminho que é um caminho de autonegação, um caminho de dizer não para aquilo que a gente gosta de fazer e dizer sim para o que Deus gosta de fazer, e ao fazer isso, tomar a nossa própria cruz e seguir o Mestre. Esse é o chamado do discipulado, Senhor. O caminho é estreito, mas os frutos de longo prazo são incomparáveis, Senhor. E obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão bondoso que nos ajuda a experimentar alguma medida desse galardão, mesmo aqui na terra. Quando pela Tua fidelidade nós vamos ganhando irmãos, irmãs, o cêntuplo de casas e campos, como lemos na semana passada. Não há ninguém que, tendo optado por Cristo e perdido todas as coisas nesse mundo, não ganhe em Cristo muito mais, muito mais. Senhor, obrigado porque a verdadeira troca aconteceu naquela cruz. Porque Jesus morreu em nosso lugar e imputou sobre nós a justiça que era dele. E levou sobre si nossa culpa, nossa iniquidade, nossa maldade. Nós te agradecemos por essa perfeita salvação e porque o Senhor está perseverando conosco até o dia de Cristo e receberemos o depósito que nos é reservado. Em nome de Jesus. Amém.